Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos agradecer também a Deus, a Jesus, a excelsa Mãe Maria, aos diretores encarnados e desencarnados desta casa de oração, nunca esquecendo de agradecer aos nossos anjos da guarda, que nos proporcionaram estarmos aqui em mais esta noite, para podermos estudar um pouquinho sobre essa doutrina consoladora que nós abraçamos. Eu tenho por praxe iniciar fazendo uma oração e colocando Jesus na nossa mente, porque numa casa em que oramos e seguimos o Evangelho de Jesus, é bom sempre tê-lo em nossa mente. Antes que anoiteça, nasça para a luz, teça com puro sentir a tática, enriqueça o sentir com a boa prática, amanheça a fé que o bem produz, e que dentro de nós não nos sintamos sós, que jamais amorteça a doce voz do amor do Mestre Jesus. Nos coube desenvolver junto a todos sobre Allan Kardec, porque exatamente hoje, dia 3 de outubro, está fazendo 218 anos que ele nasceu. Então, deu coincidentemente no dia de hoje, não é? E para que nós possamos começar o estudo, nós temos que lembrar que eu estive aqui algumas semanas atrás, eu não me lembro quantas, e nós fizemos um estudo sobre o Consolador prometido por Jesus. Que Jesus falou que ia pedir ao Pai, que é o nosso Deus, que pudesse enviar o Consolador prometido, porque lá naquela época que ele estava encarnado, ele não podia explicar tudo, porque a humanidade daquele tempo não tinha condições de entendimento. Então ele prometeu que mandaria o Consolador. E nós, com informações de espíritos superiores, nos informam que o Consolador é o Espiritismo, porque ele que vem tirar o véu da morte, da palavra morte, ele que vem nos dar esperança de reencontrarmos as pessoas que desencarnaram antes e de nos explicar como é o mundo espiritual. E aquela famosa dúvida que todos nós, mais ou menos com 12, 13, 14 anos, temos, que é da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, essa consoladora doutrina clareia essas dúvidas e tantas outras. E nós temos que entender também que a lei de Deus, ela é perfeita. Por quê? Ela é bonita e imutável, porque é perfeita. Deus não pode contrariar as próprias leis. Então, nós é que não temos a capacidade do entendimento de muitas coisas. Eu costumo dizer que a vida de todos nós está muito certa. Nós é que esquecemos o combinado. Nós combinamos lá, antes de vir para cá, mas chegando aqui, tem o véu do esquecimento, e a gente, então, às vezes, fica pensando, por que comigo? Tudo eu. Mas nós sabemos que a lei de Deus, ela não é punitiva, ela é corretiva. Então, tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Basta que nós façamos uma análise sincera do nosso interior, das nossas intenções, e vai ver que as lições, as dificuldades, os obstáculos, todos são para o nosso desenvolvimento espiritual. Bom, já ficou uma praxe eu contar alguma coisinha de Chico Xavier, porque eu estou aqui já há 20 anos e me sinto orgulhoso de morar na cidade, na terra natal de Chico Xavier. Então, tanta gente eu tenho visto aí, vem do Brasil inteiro, vem até do exterior, aqui para conhecer a casa de Chico, a cidade de Chico, e nós estamos aqui. Então, eu vou lembrar uma passagem de Chico que eu acho muito bonitinha e muito profunda. Consta que um rapaz queria conhecer o Chico de qualquer maneira.
Foi num centro, mas teve que sair antes. Foi num outro lugar que o Chico estava, e o Chico teve que sair antes, ele não encontrou. Bom, depois de umas 4 ou 5 tentativas frustradas, um amigo dele falou, fica aqui comigo, que hoje você vai conhecer o Chico. Não tem outra saída, é aqui, ó. Fica aqui. E ele ficou. Aí o Chico apareceu, ele apresentou. Olha, Chico, esse aqui é uma pessoa que quer muito te conhecer. Aí o Chico falou, muito prazer. Pois não. Mas quando ele olhou para o Chico e viu aquela figura humilde, simples, ele falou, mas você... Ele nem acreditava que era o Chico que estava na frente dele. Então ele disse, mas você é o Chico Xavier? Ele falou, sou eu. Ele falou, mas você é aquele Chico que escreve, que psicografa, que faz tanta caridade, que faz tanto bem, que tem sempre uma palavra de amor, de carinho, de perdão, de entusiasmo, de incentivo. Você é aquela pessoa boa, que segue todas as leis de Jesus. Chico Xavier olhou para ele e falou, quem me dera que eu fosse essa pessoa aí. Então, mostra aí... Que deu depois a água aqui, né? Então, está demonstrada aí a humildade de Chico. Bom, o tema da noite é sobre Allan Kardec, como eu já disse. E Jesus, para a gente falar de Allan Kardec, a gente tem que relembrar um pouquinho lá para trás. Porque a promessa de Jesus que mandaria o Consolador prometido teria que ser aqui organizado por alguém. Então, o Allan Kardec, já lá no tempo, lá muito para trás, até antes de Jesus vir à Terra, ele foi um sacerdote druida e que tinha o nome de Allan Kardec. Por isso é que, na encarnação que aqui ele esteve, ele não queria colocar o nome dele, que era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Hipólite, né? Eu acho que é Hipólite, mas tudo bem. Então, ele nasceu no dia 3/10/1884 e desencarnou no dia 31 de março de 1869, exatamente com 64 anos, de aneurisma cerebral, no auge do trabalho. Ele estava divulgando a doutrina, estava viajando, estava levando todas as instruções e desencarnou. Muito bem. Esse, vamos chamá-lo de Allan Kardec. Então, Allan Kardec era um ser humano como nós, mas com uma bagagem espiritual fenomenal. Por isso é que ele foi escolhido para organizar a doutrina. Ele era muito antes, com 50 anos, é que ele se voltou para esse fenômeno que estava acontecendo na época na França. Então, ele era cientista, ele era poliglota, falava 5 línguas, era professor, era um educador. Desde pequenininho, com 9, 10, 12 anos, ele já dava aula para os menores da classe dele, sempre voltado para o lado do humanismo e do amor e do lado moral, desde menino. Era um pesquisador incansável. Era escritor muito famoso. Tinha obras que eram conhecidas na França e em outras partes do mundo, sobre educação. Então, apesar de tudo isso, ele era cético. Ele não acreditava em espírito, em vida após a morte, em reencarnação. Porque a maioria dos cientistas, eles querem comprovar as coisas materialmente. Mas é muito lindo quando um cientista acredita que possa ainda receber ajuda da espiritualidade para descobrir as coisas que nós precisamos aqui, como as vacinas, os remédios e tanta coisa aí, que a espiritualidade, sem dúvida, ajuda. Mas o Allan Kardec, desde pequeno, ele foi estudar na Suíça. Existia lá um colégio do Pestalozzi, que era muito evoluído. E como ele era um menino precoce, com pouca idade, 12 anos, ele já foi para lá. E quando chegou lá, todo mundo viu aquele potencial, aquela inteligência, aquele fenômeno, e ele começou a estudar muito, 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 e em pouco tempo era ele quem estava dando aula para adulto e escrevendo obras importantíssimas, porque o Pestalozzi já havia feito uma evolução na educação dos franceses,
Mas o Allan Kardec chegou e foi além, fez obras ainda melhores para a época. Bom, ele ficou todo esse tempo estudando, pesquisando. Teve um momento feliz na vida dele que ele casou com uma moça chamada Amélia Gabriela Baudot, em 1832. Ele não teve filho, mas essa senhora foi muito importante na trajetória dele, porque ela se dedicou junto com ele a tudo que ele fazia, era uma companheirona. Dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu discordo, eu acho que do lado de um grande homem é que tem uma grande mulher. E essa grande mulher ajudou, entusiasmou, incentivou, e ele foi se tornando esse homem importante para a humanidade. Mas quando ele estava lá com os seus meio centenário, ele ouviu falar que existia por lá, na França, algumas pessoas que estavam fazendo aquelas experiências com mesa gigante, com toque, com cadeira, com cesto. E ele, como era cético, era um cientista, não acreditava em nada, ele nem ligou. Ele falou, vocês não mexem com as coisas aí, porque eu não sei o que é. Mas existiam homens inteligentes, educados, com propriedades cristãs de inteligência, que iam falar para ele, você que é pesquisador, tão inteligente, dá uma chance, vai lá conhecer. Ele não queria ir, mas um belo dia ele foi. E quando ele chegou lá, ele viu que as reuniões eram por perguntas pueris, tipo, quando que eu vou casar, se eu vou mudar de casa. Então, tinha umas perguntinhas lá pueris. E ele ficou olhando que as respostas eram de inteligência. E não é possível que uma cadeira, uma mesa gira de detox também, de resposta inteligente, se eles não têm cérebro, não têm nervos. Então, ele ficou pensando que devia de ter um princípio inteligente. Aí, ele ficou maravilhado com aquilo e foi fundo. Aí é que ele começou. Ele se aprofundou muito. E, para surpresa, aquilo que era novidade para ele, na cidade, nos bairros, não era. Tinha muita gente fazendo aquilo, mas muitos grupos, em família, e na escola, todo mundo fazendo, era uma onda, que surgiu uma novidade. Então, ele resolveu ir fundo, foi visitar centenas de lugares e descobriu que em alguns lugares não era também só perguntas pueris e sem peso. Ele encontrou uma pessoa lá, um senhor, que tinha um caderno, tinha 50 cadernos com perguntas mais profundas e com respostas inteligentíssimas. Aí ele falou, bom, agora quem vai fazer as perguntas sou eu. E ele começou a fazer perguntas profundas sobre a natureza humana, sobre a vida espiritual, e as respostas começaram a chegar de forma inteligente. E ele foi se assustando e foi vendo que aquilo era verdade. E outra, quando ele começou a fazer as perguntas profundas, importantes, inteligentes e responsáveis, aquelas pessoas que não estavam com esse mesmo intuito, e nem os espíritos que lá frequentavam, começaram a se afastar. Então, o grupo foi formado por pessoas idôneas, responsáveis. E os espíritos também, que antes tinham algum zombeteiro, brincalhão, também se afastaram. E aí começou um trabalho sério dele. Foi nesse tempo que ele já estava bastante entusiasmado e convicto que ali existiam seres inteligentes. Ele conheceu duas irmãs. Uma era Caterine, com 14 anos, a outra Jolie, com 16 anos, em que ele começou a trabalhar com elas. Elas eram os dois médios, as duas médiums que ele mais confiava, e apesar de ter muitos médios também, não era só elas, não. Mas ele se afinizou com elas e começou a trabalhar. Então, nessa época, ele teve uma comunicação de um espírito, que costuma se dizer que é o espírito da verdade. Não está bem claro qual é, porque eram muitos. Mas tem alguns lugares, alguma literatura, que fala que o espírito da verdade era o próprio Jesus. Porque se ele havia prometido, ele também estava empenhado em fazer acontecer,
para essa dádiva divina, grandiosa, para toda a humanidade. Não era só para os franceses. E, de repente, ele percebeu quanto aquilo era inteligente, quanto aquilo era consolador, quanto aquilo ajudava as pessoas a viverem com esperança de dias melhores. Então, ele ficou com medo. Quando ele percebeu que era tão grande essa missão, ele disse que não aceitava, não queria aceitar, porque era de muita responsabilidade e ele não se sentia pronto e nem merecedor. Ao que um espírito disse para ele, você que foi o indicado, mas nós respeitamos. Só que tem um porém, se você decidir que não vai fazer, nós vamos colocar outro no seu lugar. Porque diz assim, as obras de Deus não se assentam em uma só cabeça. Se você fizer, vai ser ótimo, nós vamos te ajudar, vai dar tudo certo, mas se não quiser, nós vamos por outro. Aí ele falou, mas é comigo mesmo? Ele falou, é com você. Ele falou, então eu vou. Aí ele aceitou. Então, ele foi fundo, dedicou-se para valer. E foram só 14 anos que ele trabalhou a partir desse momento que ele criou. Foi 14 anos e ele fez uma obra extensa, que eu vou citar aqui só a básica. Bom, ele codificou o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médios em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868, fundou também a Revista Espírita em 1858 e fundou a Sociedade Pariense no dia 15 de abril de 1858. E também ele desenvolveu muitos trabalhos e ele viu que publicar aquilo era difícil. Quem queria publicar aquilo lá? Ele tinha uma literatura extensa do que ele tratava antes, de matemática, química, redação, português, gramática. E o pessoal, quando viu aquilo, ninguém queria publicar. Ele bancou. Ele falou, pode fazer que eu vou pagar. E aí foi feito. E aquilo, que era uma novidade, explodiu. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que ele fez, que ele codificou. Muito bem. Ele, imaginem bem, em 1860, né? 1850, aquele livro causou um turbilhão de revolta nos outros religiosos e até naqueles que não creem nada. Até hoje, quando a gente vai falar que nós cremos na reencarnação, que explica muitas coisas, tem gente que olha para nós assim com aquele ar de zombaria, ficam mangando da gente. Imagina em 1800. Então, olha o que aconteceu. Primeiro, ele perdeu muitos amigos, ele perdeu emprego, ele perdeu aquelas pessoas que o acompanhavam, todo mundo falava que ele está ficando louco, que agora ele está publicando um livro que foi escrito por ninguém. As meninas que estavam escrevendo, outro médico. Então, na literatura, que explica a vida dele, né, a biografia dele, até eu recomendo, com toda honestidade e carinho, que seja lido, porque a obra dele é uma obra maravilhosa. E aqui, em poucos minutos, a gente não tem como divulgar tudo, mas eu fico com a sensação de despertar em todos o desejo de ler a biografia dele, que é um exemplo de ser humano maravilhoso e nos ajuda tanto. Bom, então, diz aqui que ele foi abandonado por muitos, mas ele não desistiu. Então, depois de um certo tempo que a obra estava pronta, ele disse, aliás, está no Evangelho segundo o Espiritismo, não há fé inabalável sem que possa encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Ele disse que quando nós ouvimos algo de alguém, se não pudermos comprovar junto com a ciência, não acredite. Ele falou também que era preferível negar 1000 verdades a aceitar uma mentira. Então, nós temos que confiar no Evangelho, em toda a obra dele. Porque outro dia eu também vi uma palestra, foi citado aqui, se eu não me recordo, que diz que tem algumas pessoas, até no movimento espírita, que ficam falando que Kardec está superado.
Então, se nós não entendemos ainda quase nada do que Kardec, que os espíritos falaram através de Kardec, dos médiuns, como é que nós já podemos falar que estamos superados? Mas vamos deixar isso para lá, porque eu vou falar uma coisa de astrologia, que é para fazer uma analogia, um exemplo. É tido e provado que características de personalidade dos signos, 80% bate. Uma pessoa que é de peixes é muito parecida com outra de peixe, e completamente diferente de outra de escorpião. Para quem estuda, está comprovado. Não é 100% certinho, mas 80% bate muito. Mas as pessoas veem que o livro é desse tamanho, ó, de cada signo. Então é melhor não acreditar. Se acredita em astrologia ou não. Mas se já estudou, não. Então tem que estudar para depois falar acredito ou não acredito. A mesma coisa vem ocorrendo com a doutrina espírita. Quando a gente lê, quando a gente vê o ensinamento de Jesus explicado pelos espíritos, que é Fenelon, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, e a gente lê com fé, a gente lê com entusiasmo, com vontade de aprender para poder praticar, não tem como negar, não tem. Mas a gente concorda e entende que nem todas as pessoas têm essa capacidade, estão nesse degrau. Que nem diz a música antiga, cada um no seu pedaço. Nós vamos respeitar, mas nós não podemos perder a oportunidade de, quando houver, com humildade, calma, falar alguma coisinha, que nós vamos plantando uma sementezinha. Porque todos nós aqui, um dia fomos convidados, deu em nós uma curiosidade de saber o que é esse espiritismo que fala. E outra coisa que eu vou dizer, nós também ainda temos o hábito de falar eu sou espírita kardecista. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Isso está escrito na obra dele. Porque quando a gente fala que nós somos kardecista ou kardeciano, dá a impressão, então, que nós estamos seguindo Kardec. E nós não estamos seguindo Kardec. Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus através dos espíritos superiores. Então, nós temos que falar, somos espíritas. Mas eu entendo também que tem alguns que falam, não, mas vocês têm terreiro? Não, nós somos espírita Kardec. Aí, sem querer, a gente fala que é Kardec, que é para diferenciar. Mas se a gente puder falar que nós somos espíritas, tirando Kardec, nós estamos evoluindo e fazendo o que ele pediu, mesmo porque ele inventou a palavra espírita e espiritismo, que é para diferenciar de qualquer outro tipo em que haja a mediunidade. Essa foi a intenção dele. Espiritismo não diz outra coisa a não ser essa obra nossa. Muito bem. Isso aqui é importante. Bom, o Allan Kardec, a missão dele foi uma missão muito difícil. Ele sofreu, como eu já disse, ele teve muita gente contrária, ele teve a sua vida devastada politicamente, os livros dele eram boicotados, ele fez tudo isso, mas ele tinha uma fé, e ele tinha ouvido, ele foi conclamado, foi convidado para ser o doutrinador, ou melhor, compilar o que os espíritos escreviam. Então, apesar de tudo isso, ele venceu. É um exemplo grande para nós que não podemos desistir ao primeiro obstáculo. Se não fosse ele, até hoje nós não saberíamos que a vida continua após a morte, que a coisa mais linda do mundo é saber que nós somos eternos. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas que maravilha saber que nós somos eternos, que nós temos o perdão do Pai, que nós temos como recomeçar após um fracasso, um logro, que nós podemos nos perdoar e sermos perdoados e perdoar quando alguém ou nós mesmos cometemos uma falha contra as leis de Deus. Nós nunca seremos condenados para o resto da vida, em fogo eterno, ranger de dentes, interminavelmente, eternamente. Nós, humanos, teríamos coragem de condenar um filho nosso, por mais contrário que ele possa ser às leis do homem, a mãe, o pai, sempre acha que ele vai melhorar, sempre acha que ele vai seguir o bom caminho. Nós jamais condenaríamos o nosso filho ao fogo eterno. Então, Deus, que é magnânimo, o Pai de amor, perdão e bondade, como nós podemos acreditar nisso? Mas também tem uma coisa, não é só porque a gente sabe que vamos perdoar que nós vamos errar propositalmente. Tipo aquela pessoa que fala,
eu vou roubar porque o delegado é meu amigo e ele vai me liberar. Não. Quanto mais nós tivermos conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Então, isso aí é uma coisa importante, no sentido de quando a gente vê falar que vai para o fogo eterno, ranger de dentes, a gente pode dar uma palavra falando sobre Deus, que Ele perdoa, e é muito bom isso. E também, pela literatura espírita e pelas reuniões que nós fazemos aqui, aqui em todos os centros, de desobsessão e desenvolvimento mediúnico, aparecem espíritos que dizem que vieram, foram resgatados de locais muito pior do que o inferno dito por aí, porque não cumpriram as leis de Deus, embora tivessem o conhecimento. Porque aquele que é muito dado, mais será cobrado. Nós somos seres angelicais. Nós estamos de passagem por aqui. Aqui é uma escola. Quando a gente se forma, ganha o certificado, o diploma e até uma medalhinha de honra ao mérito. E quando a gente é reprovado, temos a chance de voltar, né? Eu, quando estudei lá, fiquei em matemática por meio ponto e tive que repetir tudo outra vez por causa de meio ponto. A mesma coisa aqui. Só que a bondade divina é tão grande que é explícito que, para um ato de bondade, apaga uma multidão de erros. Um ato de bondade apaga uma multidão de pecado. Um grão de milho que você fizer o bem, você é perdoado em uma espiga de milho. E a espiritualidade diz também que quando vem a justiça divina nos cobrar e ela nos encontra fazendo bem, a caridade, agindo certo, eles não cobram, eles voltam e revê. Podemos até sermos perdoados. E tem mais uma historinha que eu gosto de contar, que toda reunião espírita a gente ouve. Era um senhor que nessa encarnação ele foi muito bom. Ele fez muita coisa boa, ele ajudou criança, idosos, fundou escola, asilo, creche, ajudou todo mundo, foi um grande empresário. E um dia no sítio, quando ele foi fazer um caldo de cana lá para o netinho dele, escapou o dedo dele e ele perdeu um dedo. E ele ficou revoltado, ele era espírita, kardecista, ele sabia que ele estava fazendo bem, pelo menos nessa encarnação não tinha feito nada para merecer perder um dedo. Então, num dia que ele teve a oportunidade de ouvir um espírito iluminado, devia de ser o anjo da guarda dele, ou parecido, falou para ele, você está de parabéns, você quase conseguiu tudo, mas você já perdeu. Nós éramos para, combinado com você antes da encarnação, era para você perder o braço aqui, ó. Mas cada bondade que você fazia, nós fomos descendo, agora é aqui. Agora é aqui. Agora que você ficou mais velho, você parou, não teve jeito, teve que ir o dedo. Então, nós estamos pensando nisso. Nós não podemos falar, agora nós estamos idosos, agora eu já estou velho, agora eu já fiz o que tinha que fazer. Não, enquanto nós tivermos... veio o Chico outra vez. A gente vê aí filmes do Chico sendo carregado no lugar que distribuía sopa e almoço. Ele não aguentava nem andar, nem falar mais. Mas ele estava lá, porque até o último minuto nós temos que cumprir o nosso desidério. E outra, também dizem os espíritos, um assunto que é polêmico, mas temos que ver a visão espírita, a visão espiritual, sobre a eutanásia. Então, os espíritos dizem que, às vezes, aqueles 2 minutos finais, antes do desencarne, é que o espírito aprende tudo. Porque passa aquele filme na cabeça dele, ele vê onde ele errou, onde ele acertou, e ele faz uma purificação dentro dele. Por isso que nós não podemos aceitar. Porque quando a gente faz a eutanásia, na verdade, dizem os que são a favor do espírito, que nós estamos com dó do paciente. Na verdade, não, nós estamos com dó da gente. Porque ficar lá vendo um ente querido sofrer, o médico vem e fala, quer parar? Eu não, deixa aí, enquanto houver vida, nós vamos lutar. Eu estou tão cansado, né? Faz 2 anos que estou nessa luta, é melhor, né? Então, interrompeu alguns momentos importantes na vida do outro. Daí é que justifica, às vezes, um neném nascer com 5 minutos, com 10 minutos, com 1 mês, né? Por que tem essa vida curta? Porque ainda faltava para acertar tudo e ficar 0 a 0 com a lei divina. Bom, então, para terminar, quero dizer o seguinte, que nós devemos louvar a Allan Kardec,
agradecer de coração mesmo todo o trabalho que ele fez. Quando alguém cogitar de perguntar, mas Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? Dizem que quando falaram isso para o Chico, ele falou, não fala isso. Nós não nos importamos quem foi, quem não foi, se já reencarnou, não reencarnou. Isso aí é coisa para dar ibope, é coisa para fazer sensação. O que vai mudar a nossa vida? Saber se Allan Kardec reencarnou ou não. Lá para trás, que os espíritos falam do passado, ainda a gente aprende alguma coisa das reencarnações. Mas atual, daqui para frente, não é para a gente se preocupar com isso, com essa curiosidade. O importante é toda vez que a gente lembrar de Allan Kardec, fazer uma oração como hoje. Aqui nós temos essa oportunidade na hora do passe. Todos nós podemos dirigir nossa boa vontade, o nosso amor, nossa humildade e a nossa gratidão a Allan Kardec, pelo esforço que ele fez de trazer essa doutrina maravilhosa que tanto tem nos ajudado e ainda vai nos ajudar mais. E a frase final de hoje, agradecendo a atenção e também os fluidos positivos e radiantes que estão chegando até mim, muito obrigado, é o seguinte: façamos o bem aqui, sejamos bons aqui, porque vai fazer muito bem para nós e vai ser muito bom quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual. Boa noite, uma boa volta para casa e vamos aproveitar bem os passos que nós vamos receber ali e, aproveitando, vamos mentalizar, além do Allan Kardec, todos os nossos amigos e todos os nossos parentes que no momento vêm à nossa mente, vamos levar para lá um passe à distância para todos. Tá ok? Muito obrigado. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico.